Olá! Hoje nós vamos fundo para desvendar as grandes ideias que se escondem nas histórias que nos cercam o tempo todo. E para nos guiar nessa análise, vamos usar fontes e, claro, os slides que aparecem na tela. Para começar, vamos pensar numa pergunta que parece meio estranha. Mas a resposta, olha, ela revela algo muito poderoso sobre o mundo à nossa volta. É isso mesmo. A partir do momento em que se pisa numa loja como a IKEA, uma narrativa começa. É um caminho todo guiado, sabe? Do showroom até o depósito. E assim, isso não acontece por acaso, de jeito nenhum. É tudo planejado. Porque as experiências mais impactantes da nossa vida são construídas seguindo a estrutura atemporal de uma boa história. Certo, vamos dar uma olhada nisso aqui. Essa imagem da montanha-russa da história é genial. Ela ilustra de uma forma super clara qual é a estrutura universal de qualquer narrativa. Lá em 1863, um cara chamado Gustav Freytag desenhou essa estrutura. Ele mostrou exatamente como as histórias criam e depois aliviam a atenção para prender nossa atenção do início ao fim. E olha só, até os enigmas mais antigos usam essa mesma estrutura. Eles pegam uma vida inteira e a dividem numa historinha simples, com começo, meio e fim. O ponto-chave aqui é que essa estrutura é tão intuitiva para nós que na maioria das vezes a gente nem percebe que ela está ali. Só que uma história vai muito além de uma simples sequência de fatos, né? Ela é, na verdade, uma jornada emocional. Essa ferramenta aqui, a roda das emoções, é fascinante. Ela basicamente mapeia os nossos sentimentos como se fossem cores, que podem ser misturadas para criar experiências emocionais bem complexas. A gente, por instinto, associa o amarelo com a alegria do sol e o azul com a calma do anoitecer. E por quê? Por causa de sistemas visuais que os nossos ancestrais desenvolveram para sobreviver. É pura biologia. E aqui está um exemplo prático e perfeito. 2 xícaras de café. O toque pessoal do Starbucks conta uma história de experiência premium, quase teatral, sabe? Já o design do Dunkin' vai direto ao ponto. A história ali é sobre velocidade e conveniência. E não é só achismo, não. As pesquisas confirmam. Histórias que se conectam com as nossas emoções são quase 2 vezes mais eficientes do que aquelas que apelam só para a lógica. Ok, mas como é que tudo isso se transforma em sucesso de verdade para as empresas? Vamos ver agora. As empresas usam uma estrutura de história bem parecida. Só que nessa história, o herói é o cliente, que passa por uma jornada desde um problema até encontrar a solução. Certo, mas como é que isso se traduz em valor no mundo real, na prática? Para se ter uma ideia, uma empresa de tecnologia conseguiu aumentar sua carteira de pedidos de 200 milhões para 1,2 bilhão de dólares. E como? Simplesmente mudando o foco para as histórias dos seus clientes. Isso tudo nos leva para a parte final da nossa análise. A história, no fim das contas, não é só sobre produtos ou lugares, é sobre cada um de nós. As empresas criam o que chamam de personas, que são perfis bem detalhados para tentar entender nossos objetivos, nossas emoções e os nossos desafios. E é exatamente aí que a história vira uma ferramenta poderosíssima para moldar as nossas escolhas. Esses tais empurrões, ou nudges, são pequenas mudanças no design das coisas que podem alterar completamente o nosso comportamento, mas sem proibir nenhuma opção. Olha que impressionante o poder disso. Uma simples mudança na opção padrão. Num sistema opt-in, a pessoa tem que ativamente escolher ser doadora. No opt-out, ela já é doadora por padrão, a menos que diga o contrário. O resultado? Uma diferença brutal na doação de órgãos. Uma diferença que literalmente salva vidas. E a questão aqui não é ser cínico, é ter consciência. É perceber as narrativas das quais a gente participa todos os dias, sem nem se dar conta. Porque ao entender como essas histórias são construídas, a gente pode apreciar a arte por trás delas. Ou até mesmo decidir, conscientemente, seguir um caminho totalmente diferente. No fim, esse conhecimento todo é uma ferramenta. E a reflexão que fica é: agora que a gente consegue enxergar a história por trás de tudo, o que vamos construir com esse poder?